E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje começamos pelo capítulo 6, Urbanização e principais conceitos. A urbanização é registrada quando o crescimento da população urbana ocorre em ritmo mais acelerado que o da população. Tal processo foi impulsionado pelo êxodo rural, tipo de migração promovida pela mecanização do campo e pelas condições desiguais de acesso à terra que marcaram e ainda marcam os espaços rurais. Um ponto fundamental para estudar o fenômeno da urbanização é definir os aspectos que diferem o espaço urbano do espaço rural. Apesar de haver variações nos critérios, que podem ser determinados pelo número de habitantes, pela densidade demográfica e pelas atividades econômicas mais importantes. Áreas urbanas podem ser definidas pela maior concentração econômica e demográfica, em comparação com as áreas rurais, pela menor presença de elementos da natureza e pelo predomínio de atividades industriais e terciárias. A urbanização acelerada da população mundial é um fenômeno relativamente recente. Começou impulsionada pela Revolução Industrial e até meados do século XX ficou restrita aos países desenvolvidos. Após a Segunda Guerra, esse fenômeno foi praticamente concluído nos países centrais e teve início em um ritmo mais acelerado nos países periféricos, principalmente na América Latina e na Ásia. É possível notar que todos os países centrais, assim como os periféricos industrializados, apresentam altas taxas de urbanização. Isso evidencia a relação entre a criação de indústrias na cidade e o crescimento populacional dessas áreas. Atualmente, embora os países periféricos apresentarem uma inexpressiva industrialização, vivem um intenso processo de urbanização, a chamada urbanização terciária. No campo, atuando como um fator de repulsão populacional, pode-se apontar a miséria gerada pelos baixos salários agrícolas, pela pressão demográfica sobre as terras férteis, pela mecanização ou ainda alta concentração fundiária. A expansão de um setor terciário heterogêneo nas cidades representa maiores ofertas de emprego, funcionando, portanto, como um fator de atração populacional. A metropolização. O processo de metropolização ocorre quando o crescimento urbano de uma cidade, metrópole, torna-se tão grande ao ponto de esta exercer influência sobre as outras cidades de uma região metropolitana. Esse processo teve início nos países centrais, com destaque para Londres, Paris e, posteriormente, Nova York, Tóquio e Chicago. O crescimento das cidades originou as conurbações, que são junções das áreas urbanas de duas ou mais cidades, e mais recentemente as megalópolis, conurbações unindo duas ou mais regiões metropolitanas. Megalópolis. Boswash ocupa 2% do território dos Estados Unidos, possui mais de 50 milhões de habitantes e se prolonga pelo Vale do Rio São Lourenço, no Canadá. Sheepits, área de Chicago até Pittsburgh, antiga região de indústria pesada, envolve centros de Cleveland, Akron, Rochester e Detroit. É fortemente articulada com o Canadá e com a megalópole do Atlântico, San Diego. Ao longo do Pacífico, com o centro em Los Angeles, as áreas de indústria de alta tecnologia. É uma região fortemente urbanizada e com alto nível de renda. Articula-se com o Oriente. Vale do Reno é uma área na Europa que engloba vários países dependentes do rio Reno e do Rio, com grande número de cidades médias e recursos naturais. A megalópole japonesa é a maior megalópole do globo, de Tóquio a Kyoto. Em uma distância de cerca de 900 quilômetros, encontram-se várias metrópoles, nas quais vivem cerca de 80% da população japonesa. O trem-bala atinge mais de 300 km por hora, faz ligação entre essas várias cidades. A periferização. A metropolização é acompanhada de uma grande expansão horizontal, chamada de periferização.
Com o crescimento populacional das cidades, o centro histórico, apesar do adensamento e da verticalização, não consegue abrigar toda a população. E em cidades que se tornam muito grandes, a tendência é o centro histórico concentrar as atividades terciárias, diminuindo a função de moradia. Nos países subdesenvolvidos, geralmente é a população mais pobre que ocupa as áreas mais distantes em bairros, loteamentos e conjuntos habitacionais, muito carentes de infraestrutura urbana. Nas metrópoles, grandes cidades norte-americanas do pós-guerra, um novo padrão começou a se estabelecer com a transferência de áreas residenciais de alta renda para os subúrbios. A região central se popularizou e as classes médias e altas mudaram-se para condomínios distantes, equipados com infraestrutura urbana e complexos industriais. Tipos de cidades. As cidades podem ser classificadas da seguinte forma: quanto ao sítio, terreno físico sobre o qual foi construída a cidade. Sítio urbano refere-se ao local no qual está superposta a cidade, tendo grande ligação, por exemplo, com a questão topográfica. Quanto à situação, situação urbana corresponde à posição que a cidade ocupa em relação aos fatores geográficos, como, por exemplo, é possível citar cidades em fluviais marítimas entre o litoral e o interior. Quanto à função, função corresponde à atividade principal desenvolvida na cidade. Exemplo, é possível citar cidades industriais, comerciais, turísticas, portuárias. E quanto à origem, pode ser classificada de duas formas: planejada e espontânea. É possível citar Brasília, uma cidade planejada, e Belém, uma cidade espontânea. Capítulo 7. Urbanização. Diferenciação por nível de desenvolvimento. Metropolização. Concentração do crescimento populacional em algumas cidades. Esse processo nos países periféricos ocorreu devido ao alto índice de natalidade e o processo de industrialização em poucas cidades. Essas cidades não tiveram capacidade de absorver tantas pessoas, causando desemprego e subemprego, com o enorme crescimento do mercado informal. Mesmo os trabalhadores da economia formal, com salários muito baixos, não têm condições de comprar ou alugar casas ou apartamentos, proliferando as submoradias, como favelas, cortiços, pessoas abrigadas debaixo de pontes e viadutos. Estes problemas urbanos ocorrem também em países desenvolvidos, mas nos subdesenvolvidos há grande concentração de pobreza. Percebe-se que em muitos centros urbanos ocorre um crescimento desordenado e acelerado. Surge um fenômeno marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas, chamado de macrocefalia urbana. Esse processo amplia a marginalização de um grande número de pessoas que, por falta de oportunidade e pela baixa renda, residem em espaços marcados por serviços precários, encontra dificuldades para conseguir emprego e vivencia diferentes formas de exclusão social. As megacidades são aglomerados populacionais com mais de 10 milhões de pessoas. Durante o século XIX e início do século XX, os maiores aglomerados urbanos ocorreram em países desenvolvidos. Mas com o desenvolvimento industrial nos países subdesenvolvidos, esse quadro mudou. Nos países desenvolvidos há um grande número de cidades importantes, enquanto nos subdesenvolvidos esse número é menor e, consequentemente, as cidades são exageradamente grandes. Há tendência de crescimento dessas cidades na Ásia e na África. Os grandes problemas urbanos são favelização, transporte e violência. Favelização. Suas causas: crescimento desordenado das cidades, o aumento da concentração de renda e do desemprego estrutural, aliados à excessiva valorização do solo urbano, tornam difícil o acesso à moradia nas grandes cidades. A ocupação de modo irregular de diversas áreas sem infraestrutura e quase sempre com limitações de ordem natural, como inundações ou encostas vulneráveis, há desmoronamentos que caracterizam o processo de favelização e são reflexos da macrocefalia urbana. A especulação imobiliária agrava esse processo,
porque contribui para os valores cada vez mais altos dos imóveis, incompatíveis com a renda dos trabalhadores com baixos salários. Há também a tendência de segregação socioespacial. A segregação socioespacial é a diferenciação do espaço conforme o poder aquisitivo e a capacidade de consumo de grandes grupos que compõem a sociedade. As pessoas com menor poder aquisitivo só têm acesso às áreas menos valorizadas, geralmente em periferias das cidades. Essas áreas ocupadas pela população mais pobre, há uma carência de infraestrutura como problemas de abastecimento de água, rede de esgotos regulares, problemas no sistema elétrico e de comunicação, com uma evidência na ação desigual do Estado que privilegia as áreas nobres e, consequentemente, intensifica a segregação socioespacial. Os espaços desvalorizados vêm sofrendo intervenções, passando por uma reestruturação e ressignificação. Trata-se de um processo de remodelação do espaço urbano, em que as paisagens recebem serviços, prédios e condomínios modernos, transformando as áreas periféricas em espaços nobres ou comerciais, chamado de gentrificação. É importante destacar que essas mudanças não representam uma alteração no padrão de vida da sociedade, uma vez que implica geralmente a expulsão da população mais pobre, passando a habitar outras localidades, normalmente ainda mais periferizadas, ampliando consequentemente a segregação urbana. Transportes. Torna-se caótico devido ao crescimento da população nas grandes cidades. Muitas pessoas utilizam o sistema de transporte sucateados e normalmente concentrados no transporte rodoviário, com menor capacidade de transporte. Essa situação pode ser compreendida pela perda diária de períodos de 4 a 6 horas no movimento pendular, que é o processo de ida e volta do trabalho, devido aos grandes engarrafamentos, as distâncias maiores associadas à periferização e à ineficiência dos sistemas de transporte. A violência. O aprofundamento das desigualdades sociais e sua concentração em áreas relativamente pequenas contribuem para a intensificação da violência. De fato, a maior ou menor eficiência dos aparatos de repressão, a rigidez das leis, o nível de corrupção desses aparatos e da sociedade como um todo, bem como as características culturais das populações, podem reduzir ou intensificar o problema da violência, mas é fundamental a percepção de que eles têm causas estruturais. E o nosso capítulo 8, que é o processo de urbanização brasileira. Urbanização. Denomina-se urbanização processo de crescimento da população urbana com ritmo superior ao da população rural, geralmente associado ao êxodo rural. Apesar da criação de cidades ao longo dos séculos, associada dos diferentes ciclos econômicos, a maior parte da população brasileira residia nas áreas rurais, devido às atividades econômicas se situarem predominantemente no ambiente rural. A urbanização do Brasil se intensificou em 1930 pela efetiva industrialização do país e ampliou na década de 1950 com a expansão da atividade industrial e ocorrência da Revolução Verde. O processo acelerado da industrialização, somado à forte imigração recebida pela região sudeste, no caso dos imigrantes brasileiros, sobretudo pela implantação de novas técnicas produtivas no campo e pela maior concentração de terras geradas na Revolução Verde, fez com que o país atingisse e até superasse o grau de urbanização dos países em que o processo era mais antigo, como alguns da Europa e dos Estados Unidos. A urbanização é um fenômeno nacional, mas com uma grande disparidade econômica regional. O país apresenta significativa desigualdade entre o total de população urbana e rural nas 5 grandes regiões. No entanto, vale reforçar que todas as regiões do Brasil, a população é majoritariamente urbana. É importante destacar que, atualmente, diferenciação entre os meios urbanos e rural é ainda mais complexa, devido ao aumento de atividades ligadas aos setores secundários e terciários
no meio rural e ao aumento do número de trabalhadores da área rural ocupados em atividades no meio urbano. Metropolização. A urbanização brasileira foi essencialmente concentrada. O êxodo rural, além de muito rápido, foi direcionado para um pequeno número de núcleos urbanos, determinando a constituição de cidades milionárias, receptoras dos principais investimentos. Consequentemente, estas cidades tornaram-se polos de desenvolvimento e atração populacional. A grande concentração econômica e populacional determinou uma sequência de conurbações, originando as regiões metropolitanas, ou seja, áreas administrativas formadas pelas metrópoles, e as cidades menores, a elas quando conurbadas. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, o Brasil possui 36 regiões metropolitanas e 3 regiões integradas de desenvolvimento. As regiões metropolitanas foram criadas por lei no Congresso Nacional na década de 1970, que as definiu como um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos de infraestrutura comum. Com a Constituição de 1988, a criação de regiões metropolitanas passou para a esfera estadual, o que ampliou seu número. Já as redes, criadas com uma nova carta, também seriam uma rede de integração e cooperação, porém envolvidas com municípios de mais de uma unidade de federação, sendo uma forma de ação mais ampla. O objetivo principal dessas regiões, segundo o Ministério de Integração Nacional, é a articulação e harmonização das ações administrativas para a promoção de projetos que visem a dinamização econômica integrada a que reduzam as desigualdades sociais. Metropolização. Nos últimos anos, houve uma importante mudança no padrão de distribuição espacial da indústria brasileira, o que, por sua vez, determinou uma reversão na tendência à metropolização. O crescimento econômico das cidades médias, que possuem menores custos de produção e a melhor qualidade de vida, vem determinando uma redução na participação das regiões metropolitanas no conjunto da população urbana do país. Lembrar que a média do crescimento da população brasileira entre 2000 e 2010 foi de 1,17% ao ano e que as cidades com população em 500 mil pessoas cresceram muito mais do que isso. Entretanto, esse dado não significa que as metrópoles estejam diminuindo seu tamanho populacional ou perdendo a sua importância e poder de comando, mas sim crescendo demograficamente em um ritmo menor. Além disso, no lugar das grandes indústrias, essas cidades passaram a se especificar em serviços do setor terciário e abrigar centros administrativos e tecnológicos. Aqui urbana. Dentro de uma rede urbana brasileira, as cidades estabelecem relações entre si e com áreas rurais à sua volta. As cidades exercem uma função constituindo uma zona de influência, dependendo da capacidade que tem de oferecer bens e serviços. Segundo o IBGE, a ordem de importância das cidades brasileiras é classificada como Grande Metrópole Nacional, São Paulo, maior conjunto urbano do país, alocado no primeiro nível de gestão territorial. Metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, que também estão no primeiro nível de gestão territorial. E metrópoles, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, que constituem o segundo nível de gestão territorial. Se estuda a hierarquia urbana brasileira, percebe-se que o status da cidade depende de sua estrutura econômica e de serviços que, por sua vez, determinam a capacidade de essa influência polarizar extensas áreas. Então, quando se diz uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro é uma metrópole nacional, significa que ela exerce uma influência sobre todo o território nacional. A disseminação e a modernização mais ampla dos sistemas de transporte e de comunicação, junto com a expansão do meio urbano, modificaram a dinâmica dos fluxos materiais, imateriais e demográficos pelo território nacional.
De acordo com o geógrafo Roberto Lobato Correia, especialista em geografia urbana, chamamos o meio com o qual diferentes regiões têm sua produção, circulação e consumo articulado de uma rede urbana. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam aí nos comentários, tá? Até a próxima!